Olá, sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhem, se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix, caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 13. Cilly então perguntou, sua voz firme mas carregada de uma tensão velada. Quantos você já tem? E onde estão? O porão estava mais escuro do que antes. A lâmpada trêmula piscava e as sombras pareciam ganhar vida nas paredes úmidas. O cheiro metálico de sangue misturava-se ao odor pútrido da criatura. A energia ali dentro era densa e sufocante. Lá fora a tempestade rugia. Raios cortavam o céu e trovões sacudiam os vidros da casa. O vento uivava através das frestas, fazendo portas e janelas rangerem como se a própria estrutura protestasse contra o que estava acontecendo ali dentro. Hunter chegou nesse momento. Assim que desceu do carro, sentiu a energia vinda da casa. Algo estava diferente, mais forte, mais intenso. Seu peito se apertou com um pressentimento ruim. Ela está mais forte, pensou antes de correr para dentro. Descendo as escadas apressado, chegou a tempo de ouvir a resposta do carniçal. Tenho 69. Faltava você para completar o ritual. A criatura se moveu dentro da jaula, seu corpo retorcido em êxtase. O que foi estranho para Cilly, pois ela tinha certeza que o havia paralisado. Estão todos aqui. Eu os espalhei em volta da propriedade. Só faltava seu sangue para que ele fosse feito. Os olhos do monstro brilhavam cheios de um prazer doentio. Meu mestre tinha razão. Você é bem curiosa, bruxa. Hunter sentia um calafrio atravessar sua espinha. Tudo se encaixou em sua mente como um golpe brutal. Sem hesitar, girou nos calcanhares e subiu do porão. Seu coração batia rápido enquanto ele saía e dava a volta na casa. A energia ali também estava mais densa. Como ele não havia notado antes? Se perguntou enquanto atravessava a porta entrando em casa novamente. Ele desceu as escadas do porão rapidamente. A cena diante dele fez seu sangue gelar. Cilly estava parada, o sangue ainda escorria de sua mão, os olhos brilhando como dois faróis dourados. Doquene estava imóvel ao lado dela, observando tudo com um misto de fascínio e terror. Hunter não hesitou. Rápido como um burrão, ele avançou e retirou Cilly e Doquene do porão antes que pudessem protestar. O baque da porta sendo fechada ecoou pela casa. Cilly encarou Hunter furiosa, mas ele ignorou e falou desapontado. Tem que parar com esses feitiços de sangue, Cilly. Por que não me esperou? Teríamos lidado com eles juntos como sempre fizemos. A voz dele era dura, carregada de preocupação e raiva. Os olhos vermelhos brilhavam, denunciando sua frustração. Cilly tentou se soltar enquanto dizia: tinha algo errado, eu senti, Hunter. Eu queria saber o que era. Hunter a segurou firme pelos ombros e falou com firmeza e seriedade. Claro que tinha algo errado, Cilly. Ele a encarou com seus olhos rubros. Tem um demônio envolvido nisso tudo. E ele te conhece. E pior, precisa do seu sangue. Mas ela parecia não ouvi-lo, ainda frustrada por não poder continuar interrogando o carniçal. Se me deixasse lá, eu teria arrancado essa informação dele. A casa tremeu. O estalo alto ressoou enquanto rachaduras se espalhavam pelas paredes. Hunter apertou ainda mais os ombros de Cilly. O olhar dele era feroz. Percebeu o que ele disse? Você é a última vítima, a mais poderosa. Ele trouxe todas as outras para cá porque não quer correr o risco de falhar.
Não percebeu que estava dando a ele exatamente o que ele queria? O porão começou a estremecer. Lá dentro, os gritos do carniçal ecoavam, misturando-se ao som dos trovões e da chuva forte que caía. As luzes da casa piscaram. Um trovão explodiu no céu e então o chão começou a rachar. Uma explosão sacudiu a casa como um trovão que irrompe das entranhas da terra. O chão estalou com um som seco e brutal antes de se partir em 1000 fragmentos. Poeira e lascas de madeira voando em todas as direções. Do buraco que se abriu, algo emergiu. O carniçal. Sua forma bestial deu lugar a algo além, algo grotesco e profano. Sua pele estava retorcida, negra como carvão queimado. Os olhos vazios e brilhantes como brasas incandescentes. E ao bater suas asas exalava um fedor pútrido que se espalhou pelo ambiente. Com um impulso violento, a criatura disparou para cima, suas asas batendo contra o ar pesado da casa. Como uma aranha gigantesca, pousou de ponta cabeça no teto, os dedos disformes de seus pés cravando-se na madeira. A cena era um pesadelo vivo. A luz piscava, distorcendo a silhueta do monstro, cada clarão tornando-o ainda mais aterrorizante. Hunter, Cilly e Duquesne recuaram instintivamente. O peito de Hunter subia e descia em respirações curtas e tensas, seus punhos cerrados em fúria contida. Cilly sentia um arrepio percorrer sua espinha, seu coração batendo como um tambor de guerra dentro do peito. Ela conhecia aquele poder, aquela presença. Já a sentira antes, já enfrentara antes. Duquesne engoliu em seco, seus olhos arregalados refletindo o pavor absoluto. A criatura inclinou a cabeça, seus olhos vazios fixos nele como presas indefesas, e então falou. Eu avisei que voltaria, vampiro. Sua voz era um coro de sussurros e gritos, como se muitas almas estivessem presas dentro dele, clamando por liberdade e vingança. Esse carniçal serviu bem aos meus propósitos. Ele era muito esperto. Nem eu teria pensado nisso. Trazer o ritual para onde estava a última vítima. As palavras soaram como lâminas afiadas cortando o silêncio, carregadas de um ódio que envenenava o ar. Os olhos do monstro se fixaram em Cilly, e um riso gutural ressoou pelo cômodo. Ela sentiu o estômago revirar, como se algo estivesse apertando sua alma com garras invisíveis. Eu a reconheci, bruxa. Ele continuou, os dentes afiados reluzindo sob os clarões da tempestade lá fora. Assim que a vi naquele dia em que levei sua irmã, eu a vi através dos olhos do meu servo. Você me selou. Só você poderia me libertar. Cilly sentiu seu corpo ficar frio. O passado voltou como um golpe brutal. 200 anos atrás, na ponte de Edimburgo, ela cravou o punhal feito do sangue das bruxas brancas no peito do demônio e o selou, o enviando para as profundezas do abismo. O sangue de suas irmãs me foi dado pelas minhas servas, as bruxas negras. A criatura rosnou. Menos o seu, que se queimou na fogueira. Mas como antes, o ritual só precisava ser completado. Hunter cerrou os dentes, seus olhos brilhando em vermelho intenso. Ele deu um passo à frente instintivamente, colocando-se entre Cilly e a criatura. Dessa vez não vou voltar para o inferno que me mandou da outra vez. O monstro prometeu, sua voz reverberando pela casa como uma profecia maldita. Vou me vingar de todos vocês. A estrutura da casa estremeceu com a força das palavras. As rachaduras nas paredes se espalharam como um veneno. A madeira gemeu sob um peso invisível. As sombras se retorciam, tomando formas disformes nos cantos dos cômodos. Cilly respirou fundo, sentindo a magia se agitar dentro dela. E me banquetear com esses incrédulos que vivem nesse mundo moderno. O ser riu, sua voz gotejando desdém. E acham que não passamos de lendas e histórias para assustar criancinhas. Um trovão explodiu no céu.
A tempestade rugia lá fora como se a própria natureza reagisse à presença daquele mal. Os trovões reverberavam pela propriedade de Hunter como se o próprio céu estivesse participando da batalha. O cheiro de terra molhada se misturava ao odor de enxofre que pairava no ar, tornando o ambiente ainda mais opressor. Hunter usou sua ofuscação para se aproximar do demônio, movendo-se como uma sombra ágil. No entanto, a criatura se lembrava bem dele. Com uma velocidade sobrenatural, desviou do ataque, rindo com escárnio. O brilho de seus olhos demoníacos reluzia na penumbra do cômodo destruído. Enquanto isso, Cilly correu para o escritório de Hunter, que ficava exatamente no centro da propriedade. A chuva forte martelava as janelas e relâmpagos iluminavam brevemente o ambiente sombrio. Ela apanhou um cortador de cartas, pronta para ferir a própria mão e conjurar um feitiço de sangue. Mas hesitou, ao se lembrar do aviso de Hunter. Seus dedos tremeram por um instante antes de soltá-lo sobre a mesa. Respirando fundo, pegou um pedaço de carvão da lareira e desenhou a runa Vorkan no chão. 2 triângulos interligados por 3 elos. Ao tocá-la, sentiu a magia pulsar sobre sua pele, espalhando-se como uma onda invisível por toda a propriedade. O círculo de aprisionamento estava completo. A luta não sairia dali. Ao retornar, Wilson, ainda pálido, perguntou em um tom tenso: "É o mesmo demônio que você e o Hunter prenderam em Edimburgo?" Os olhos de Cilly brilharam com determinação. "Ele mesmo, doutor. Só que agora está como nós, mais velho e mais sábio." No centro da batalha, Hunter e o carniçal estavam novamente em confronto. Com uma expressão feroz, Hunter avançou, cravando suas garras no pescoço da criatura. O sangue negro do demônio escorreu entre seus dedos, soltando um cheiro pútrido e quente. "Não vamos deixar que os brinquedos dela nos atrapalhem, não é mesmo, vampiro?" Rosnou o carniçal, arrancando as runas que estavam no pescoço de Hunter. Com um sorriso frio, Hunter apertou ainda mais o pescoço do monstro, afundando suas unhas na carne enegrecida. "Acha mesmo que isso me atrapalharia, demônio? Você anda muito mal informado. Não há mais limites para mim, seu verme. Nem o sol me afeta mais." O demônio arregalou os olhos por um instante antes de empurrá-lo violentamente contra a parede, sentindo o próprio sangue escorrer pelo pescoço. Seu rugido reverberou pela casa. "Você é um vampiro, e é claro que eu só lhe põe limites. Não pense que vai me enganar, criatura das trevas. Conheço seus truques." Hunter se ergueu do chão, limpando a poeira do casaco rasgado. Seus olhos brilhavam em um tom rubro ameaçador. "Tenho uns novos que você vai gostar de conhecer." O demônio irritado bateu as asas e disparou para o alto, quebrando o telhado e saindo da casa. A tempestade o recebeu com rajadas de vento violentas. Ele tentou voar para longe, mas, para seu horror, esbarrou em uma barreira invisível. Rosnou e tentou outra direção, mas o mesmo aconteceu. Tentou de novo e de novo, cada vez mais furioso. A parede de proteção de Cilly o prendia ali. Hunter se aproximou de Cilly, o olhar carregado de tensão pela batalha que se desenrolava. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro da madeira quebrada e o gosto metálico do sangue derramado. A chuva continuava a cair lá fora, tamborilando contra o telhado danificado. E os trovões ressoavam como uma sinfonia sombria acompanhando o caos. "Qual é o tamanho disso?" ele perguntou, observando o brilho tênue da barreira que se estendia ao redor da propriedade. Cilly, ainda concentrada na energia que sustentava o círculo de contenção, respondeu sem tirar os olhos da paisagem. "Qual o tamanho de sua propriedade, detetive?" Hunter riu baixo, um som curto e seco em meio ao clima carregado. "É disso que estava falando. Bem-vinda de volta, senhorita Hart", disse, a voz carregada de ironia e alívio ao mesmo tempo. Wilson, de braços cruzados, observava o demônio se debater contra a barreira invisível.
Um lampejo de curiosidade cruzou seu rosto enquanto ele perguntava: Vamos contar a ele que não tem saída ou deixar que descubra sozinho? Cillian avançou alguns passos, franzindo a testa ao perceber que o demônio, em vez de continuar atacando a barreira, havia parado no ar. Seus olhos se fixaram em algo distante, como se tivesse notado algo que os outros não viam. O que ele está fazendo? Murmurou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Hunter estreitou os olhos, então ativou sua ecolocalização, enviando ondas sutis que varreram toda a área, além dos limites de sua propriedade. Seu corpo enrijeceu quando captou o som de um motor rugindo de maneira descontrolada. Seu olhar ficou sombrio ao perceber que um carro avançava em alta velocidade, sem nenhum controle, direto para casa. No volante, o delegado Edson Cardoso lutava desesperadamente para retomar o controle do veículo. O rosto, uma máscara de pânico. Maldição! Hunter rosnou e se lançou em disparada como um borrão sombrio. Com uma velocidade sobre-humana, ele conseguiu puxar o delegado para fora no último segundo, jogando-o para o lado enquanto o carro colidia violentamente contra a barreira mágica. O impacto foi ensurdecedor. Uma explosão tomou o ar, as chamas lambendo o céu escuro, iluminando os rostos dos presentes com tons laranja e dourado. O choque estremeceu a terra, rachando o círculo de contenção que Cillian havia criado como se fosse vidro estilhaçado. O demônio abriu um sorriso macabro, sentindo a liberdade iminente. Suas asas se esticaram, prontas para decolar. Mas antes que pudesse escapar, Cillian ergueu as mãos e desenhou no ar duas runas, Vorkan, Mastalvek, e murmurou: Correntes invisíveis. Os galhos de um velho chorão mais próximo da criatura se retorceram de forma quase conscientes, como serpentes obedientes à sua mestra. Eles se estenderam com velocidade sobrenatural, enroscando-se ao redor do corpo do demônio e apertando-o com força brutal. A criatura urrou, debatendo-se com fúria, mas os galhos continuavam a se apertar, prendendo suas asas e imobilizando seus membros. Hunter, ainda ofegante após salvar o delegado, se ergueu lentamente, observando a cena com um brilho predatório nos olhos vermelhos. Parece que ainda temos uma chance, murmurou enquanto o fogo da explosão se refletia em seu olhar intenso. O delegado agarrou o braço de Hunter, os olhos arregalados, ainda atordoado pelo que acabara de acontecer. O homem mal conseguia processar como fora arrancado do carro em movimento com tanta rapidez. Seu coração batia descompassado, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele abriu a boca para questionar Hunter, mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos se fixaram na cena à sua frente. No centro da propriedade, um ser grotesco e hediondo rosnava e se debatia furiosamente, preso pelos galhos serpenteantes de uma árvore que aos olhos humanos deveria estar imóvel. O delegado engoliu em seco, sentindo um frio subir por sua espinha, ao perceber que aquela árvore, o antigo chorão, se movia de forma normal, como se estivesse viva e consciente. Os galhos se retorciam, apertando-se ao redor do corpo da criatura como serpentes famintas. O demônio, no entanto, não parecia disposto a aceitar sua prisão. Ele agarrou um dos galhos mais grossos, com suas garras deformadas, e com um olhar de puro ódio cravou seus dentes na casca da árvore. O efeito foi imediato. O verde vibrante começou a escurecer a partir do ponto da mordida, como se uma praga maligna se espalhasse pelas veias do tronco. O negro avançou rapidamente, consumindo cada folha, cada fibra, até transformar o outrora e majestoso chorão em uma casca seca e retorcida de si mesmo. O delegado observava petrificado, sem conseguir acreditar no que via. O cheiro de podridão encheu o ar, um fedor nauseante de madeira morta e terra corrompida. Com um rugido de triunfo, o demônio se lançou para cima,
suas asas negras cortando o ar como lâminas afiadas. O galho que segurava parte de seu corpo estalou, tornando-se pó antes mesmo de atingir o solo. O processo se alastrou pelo restante da árvore, que começou a se desfazer como se fosse feita de cinzas, esfarelando-se até sobrar apenas um tronco estéril e morto. E então, com o último olhar de escárnio para aqueles que tentaram contê-lo, o demônio voou para o céu tempestuoso, desaparecendo no negrume da noite. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som abafado da chuva fina que começava a engrossar. O delegado virou-se para Hunter, seu rosto pálido, os olhos cheios de perguntas e de um terror que ele nunca pensou ser capaz de sentir.